Alguns usam para economizar, outros para chegar mais rápido e tem ainda quem quer contribuir para a preservação do meio ambiente. O fato é que o transporte compartilhado, hoje em dia, é uma alternativa para muita gente. Bicicletas e patinetes são os mais usados. Também existem os aplicativos de carona e já se fala até em scooters e carros compartilhados. O problema é que o perigo anda de carona com esse tipo de transporte. Vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, já foram registrados. E uma questão se faz cada vez mais urgente. Quem é responsável por regulamentar e fiscalizar o uso deste tipo de transporte? É o que vamos falar no programa Artigo 5º de hoje. De acordo com o que é estabelecido pela Constituição Federal, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Para falar sobre transporte compartilhado, eu converso com Andréia Rezende, advogada especialista em direito de trânsito, e com Arthur Moraes, engenheiro especialista em transporte e trânsito. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Doutora Andréia, o que caracteriza o transporte compartilhado? O que caracteriza são as outras formas, as formas diferentes de você poder ir ao seu local de trabalho ou o seu destino, sem ser por meio do próprio veículo em si. Então, as pessoas hoje estão se utilizando de patinetes, bicicletas, né? Tem a carona compartilhada também, que já é utilizado até pelos aplicativos, e os scooters. E isso geralmente são veículos de empresas que colocam ali, mediante uma taxa, a pessoa pode usar pelo tempo que for previamente acordado ali, é isso? Correto, exatamente. Ela faz um contrato, né, por um tempo determinado e utiliza aquele veículo para sua locomoção. Arthur, existe um perfil de quem usa esse transporte compartilhado? Falando de bicicleta e patinete, mais são jovens que utilizam, certo? Principalmente patinete. Muito mais jovens, muitos estudantes, certo, estão utilizando. A bicicleta você já tem jovens e adultos até uma idade, vamos falar, 35, 40 anos, são os que estão mais utilizando. E as pessoas usam muito para esporte, lazer, para ir ao trabalho, o que é a preferência aí? Bicicleta se utiliza muito para ir para o deslocamento, para o trabalho, deslocamento para a escola, certo? E uma quantidade razoável de lazer. Agora, o patinete parece que está muito relacionado com o lazer, certo? Ainda não, a grande maioria não utiliza como um veículo de transporte, mas sim como uma brincadeira. E as bicicletas parecem não oferecer tantos riscos, mas e os patinetes elétricos? Será que as pessoas usam com os cuidados necessários? Não existe ainda uma lei específica sobre o transporte compartilhado e a falta de regulamentação acaba trazendo problemas. Vamos conferir a reportagem. Felipe e Caio, esses dois adoram andar de patinetes, usam para tudo. Todo dia para ir para a escola, passear, para ir ver a minha mãe, fazer tudo. Facilita, eu vou para qualquer lugar rápido. Antes eu ficava andando, pegando sol. Libertação do sol, caminhar o dia inteiro. Pegar ali, alugar rapidinho ali, muito bom. E saem assim, sem proteção nenhuma, de chinelos, bermudas e camisetas. Capacete, joelheira e cotoveleira, nem pensar. E olha que eles sabem o perigo que o veículo, febre nas grandes cidades, oferece. Afinal, eles têm amigos que já sofreram acidentes graves. Já um monte de amigo meu. Tem um amigo meu que quebrou aqui, ó, teve um craniano na cabeça. Teve uma coisa que caiu aqui no parque. O uso de patinetes não tem regulamentação específica no Código Brasileiro de Trânsito. Ele é tratado como equipamentos de mobilidade autopropelidos, que tem algum tipo de motorização, mas as dimensões inferiores a uma cadeira de rodas. Por isso, muitos municípios, como as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, já regulamentaram o uso e a circulação dos patinetes em lei, mas em outros lugares isso ainda não aconteceu, como aqui no Distrito Federal, por exemplo. Aqui, o Departamento de Trânsito e a Polícia Militar fizeram apenas recomendações para o uso e a circulação dos equipamentos. O assessor do Detran do Distrito Federal defende uma regulamentação única para todo o território nacional e, assim, evitar acidentes e problemas no uso dos patinetes de aluguel. O Departamento de Trânsito entende que o mais correto é que os órgãos normativos federais, Denatran e Contran, possam criar regulamentações para o Brasil inteiro, uma vez que, por mais que a legislação hoje permita que prefeituras e até que o Distrito Federal possa fazer uma legislação, mas esses equipamentos são utilizados e compartilhados no Brasil inteiro. Então, a mesma pessoa que se associa a uma empresa aqui, ela vai participar às vezes de uma situação aqui no DF, às vezes em outro estado, e é melhor que seja uma regulamentação só
para que todos possam fazer da mesma forma. Bom, vamos falar então de legislação, doutora Andréia. De quem é a competência para legislar sobre esse tema? A lei ela permite que os municípios, o Distrito Federal, legislem sobre esse tema. Mas, tendo em vista a utilização desses transportes compartilhados no Brasil inteiro, o correto seria que o Denatran regulamentasse a utilização desses transportes, né, compartilhados. Agora, tem uma questão, por exemplo, a Constituição Federal, ela não permite que estados e municípios limite os direitos individuais das pessoas. Então, teria que ser por meio de lei federal. E é aí que a gente tem esse conflito de competência. Pois é, Arthur, e de quem é a responsabilidade por fiscalizar esse tipo de transporte? É feita uma fiscalização ou ainda não? Não existe uma fiscalização efetiva. Como isso está ocorrendo, esse serviço ocorre nas cidades, seria muito mais fácil o município fazer a fiscalização. Certo? Apesar, como a doutora falou, uma lei federal, mas o município assumir essa parte de fiscalização. Porque esse movimento, essas viagens ocorrem dentro da cidade. Então, o município que deveria fazer a fiscalização. Mas muito precário ainda, não existe quase nada sendo feito aqui no Brasil. Na prática, onde é que os patinetes podem e devem circular? Porque as bicicletas a gente sabe que deveria ser na ciclovia onde não tem, ela circula no mesmo espaço de um carro, não é isso? A bicicleta no bordo direito da via, certo? A lei prevê isso, o código prevê isso. Apesar que o bordo direito da via é onde eu tenho boca de lobo, que é um lugar perigoso, né? Também. Então, a bicicleta, ela mesmo compartilhada, ela segue o mesmo critério, as mesmas regulamentações que já existiam. O patinete, existe uma regulamentação que fala, como foi falado, o tipo de veículo que tem aqui na reportagem, ele tem uma propulsão que não é humana, né? Então, ele deveria andar onde tem ciclovia e ciclofaixa, não pode andar na pista, onde tem veículo, a uma velocidade até no máximo 20 km por hora, apesar que esses patinetes chegam até 25, mas no máximo 20. E em casos excepcionais, na calçada. Mas só que na calçada ele tem que baixar muito a velocidade. Ele pode ir no máximo a 6 km por hora. Que um caminhar nosso normal do pedestre, nós conseguimos fazer 4,5 km por hora. Então, um patinete a 6 km por hora, a diferença de velocidade não é muito grande. E isso dá mais segurança, porque se você colocar na calçada essa velocidade de 20 km por hora, como é na ciclovia, você vai ter acidente feio com pedestre. Então, você tem que realmente reduzir a velocidade. Então, o patinete ele pode andar na ciclovia, na ciclofaixa, e, em casos excepcionais, na calçada, mas reduzindo a velocidade para 6 km por hora. Com todo cuidado, né? Com todo cuidado. E os patinetes elétricos não são notícia só pela praticidade, mas também pelos acidentes. E nós temos uma pergunta das ruas sobre isso. Vamos ver. Se acontece um acidente, quem é o responsável? A pessoa que está conduzindo o veículo compartilhado ou a empresa dona dele? Doutora Andréia, de quem é a responsabilidade? Eu costumo dizer que depende muito do caso concreto, né? Vai ter situações onde o condutor daquele transporte compartilhado vai responder, né? Dependendo da forma como aconteceu o acidente, e pode haver situações onde a empresa responde também. Então, teria que saber a razão pela qual aconteceu o acidente. Foi imprudência daquele condutor daquele transporte ou aquele transporte apresentou algum defeito? Então, depende do caso concreto para averiguar a responsabilidade. E a gente sabe que os acidentes têm acontecido. Em setembro desse ano, Arthur, um acidente chamou muita atenção, tanto da população quanto das autoridades, que foi um engenheiro em Belo Horizonte que caiu de um patinete, bateu a cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As pessoas, elas têm a consciência da gravidade que pode acontecer um acidente quando se trafega com um patinete, por exemplo, ou até com uma bicicleta também, fora da regulamentação ali do que deve ser? Eu acho que muitos não têm essa consciência, porque o patinete ele parece um brinquedo ainda. Não foi encarado como um veículo para você fazer movimentação. Então, como brinquedo, você acha que você está num lugar seguro, que você está com um brinquedo seu que não vai acontecer. Mas, pela velocidade que ele alcança, até 25 km por hora, qualquer acidente, ou 20 km por hora, 25 km por hora, uma queda, é como se caísse de uma altura de 3, 4 metros
certo? Então, vai causar um dano muito grande. E as pessoas não têm essa consciência. E a gente vê, por exemplo, pai colocando criança, ele e a criança no patinete, sem proteção nenhuma. Primeiro que não é para andar de dois, é individual, certo? E crianças, idade pequena, sem muito reflexo, andando de patinete elétrico. É diferente de quando a gente andava há muitos anos atrás com o patinete que você ficava empurrando com o pé, certo? É completamente diferente. Então precisa ter uma consciência, precisa ter campanhas. As prefeituras precisam fazer campanhas muito fortes com relação a esse tipo de veículo. E quais são os equipamentos necessários aí para a proteção do condutor? Tem que andar de capacete, porque os acidentes que geram um dano maior é quando você bate a cabeça. Então, capacete principalmente. Agora, se quiser usar cotoveleira, joelheira, porque normalmente quando você cai, você tenta proteger, mas o capacete é o principal. O capacete vai salvar muitas vidas. Infelizmente, ele não é obrigatório. Pois é, doutor André, uma lei que colocava a obrigatoriedade do uso desses equipamentos de segurança chegou a entrar em vigor em São Paulo, mas foi suspensa pela Justiça. O que pode ser feito, então, enquanto isso, para poder conscientizar tanto os usuários quanto as empresas da necessidade de se ter uma proteção? Como o doutor Arthur comentou, né, seriam campanhas educativas, está sempre lembrando da importância, né, de ter esses equipamentos de proteção, lembrando que esses transportes compartilhados não são brinquedos, então eles são utilizados para locomoção, né, e até que tenha uma lei em vigor, seria educando tanto os condutores como as pessoas que estão à volta desses veículos. E quem pode entrar neste mercado? Quais são as regras para empresas que oferecem transporte compartilhado? Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar. Eu gostaria de saber quais são as regras para as empresas que fornecem esse tipo de transporte. Elas precisam de autorização para compartilhar os veículos? Doutora André, é preciso algum tipo de autorização para poder entrar nesse tipo de mercado? Sim, essas empresas que fornecem esses transportes compartilhados, elas precisam ter uma concessão de uso tanto das prefeituras como do Distrito Federal. E também teria que ter um contrato com os condutores desses transportes, né, desses veículos de utilização. Arthur, pode ser qualquer tipo de empresa ou tem que ser uma empresa que já atua ali na área de transporte, que mostra que tem algum tipo de expertise? Não precisa ter expertise de transporte, ela precisa ter expertise muito em tecnologia, certo? Da forma que isso é compartilhado, os aplicativos, então ela tem que ter expertise nisso, mas de transporte não, porque ela vai comprar um veículo, certo? Vai instalar o seu equipamento e distribuir na cidade. Então isso não tem... Agora, o que precisa é um grande relacionamento com o público. Aí ele vai precisar de uma expertise de mobilidade para se relacionar com o público, para passar as informações, certo? Para saber o local onde ele vai colocar, né? Então, mas isso ele consegue fazer com consultorias tranquilas, simples, não precisa de muita expertise na área de transporte, não. Bom, a gente faz uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo e vamos a um intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre transporte compartilhado. Aqui no estúdio eu converso com Arthur Moraes, engenheiro especialista em transporte e trânsito, e com a advogada Andréia Rezende, especialista em direito de trânsito. E qual é a responsabilidade de alguém que aluga uma bicicleta ou patinete elétrico? Nós temos uma pergunta sobre isso. Pode mostrar aqui. Eu gostaria de saber o que acontece com o condutor que não respeita as regras de uso desses veículos compartilhados. Doutor André, primeiro vamos saber quais são essas regras de modo geral. É preciso assinar um cadastro antes e ali está tudo estabelecido direitinho? Sim, ele tem que baixar o aplicativo, se cadastra,
né? E ali ele já fica especificado para ele as regras, né, para a utilização desses veículos de transporte. Então, vai especificar a questão de valores, como que é a retirada do veículo, quanto tempo ele pode estar utilizando, onde ele pode deixar aquele veículo compartilhado. Então, esses aplicativos, no ato do cadastro, que ele já dá a assinatura do termo, já traz todas essas regras. E o que acontece se essa pessoa não cumprir com isso? Ela pode, por exemplo, de repente ser impedida de usar aquele veículo no futuro? Cada empresa faz a própria regra? Como é que funciona? Cada empresa tem autonomia para aplicar a sua própria regra, mas sim, existe possibilidade dela ficar impedida de utilizar aquele meio de transporte caso ela descumpra a regra. Pois é, Arthur, mas é bom lembrar que as regras de trânsito existem para todo mundo, né? Seja um transporte compartilhado ou não. Exatamente. A partir do momento que você está na via, quando fala via, tanto calçada, ciclovia, ciclofaixa e a pista para carro. Quando você está na via, você tem toda uma regulamentação que tem que ser seguida, certo? Se você é pedestre, se você é motorista, existe regulamentação. Todos têm que seguir essa regulamentação, porque ela serve para proteger, para dar segurança para quem está utilizando aquele espaço público, certo? Então, existem regras e essas regras têm que ser cumpridas. E o que a gente vê hoje na prática? As pessoas estão conscientes disso? Elas cumprem essas regras normalmente? Olha, falar em bicicleta e patinete, não muito, certo? Existem algumas crenças que a gente que trabalha nessa área briga muito para tirar das pessoas. Por exemplo, andar na contramão. Nenhum veículo deve andar na contramão. Aí existe essa lenda urbana, né? Que a pessoa está vendo quem vem ali quando o impacto é maior, né? É muito maior. Porque você está num carro, você vai fazer uma conversão, você vai olhar para onde? Para o fluxo. Se vem alguém na contramão, uma bicicleta, um patinete, e tem muita gente andando de bicicleta e patinete na contramão, certo? Isso é muito perigoso. O choque frontal é o pior que tem. Então, essas crenças que precisam ser esclarecidas, retiradas desses usuários, mas precisa de muita campanha para tirar. Porque isso, como você falou, é uma lenda urbana que muita gente acredita e tem muito acidente por causa disso. E vamos à última pergunta, feita nas ruas, para ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar. Estes veículos possuem seguro? O que acontece se um deles for roubado? Doutora Andréia, qual que é a prática do mercado aí? A prática, cada empresa ela tem a sua forma, né, de agir. A prática, via de regra, é que sim, cada veículo tem seguro, a empresa faz a contratação desse seguro e no caso de ter algum tipo de perda com relação a esse veículo, dependendo da situação, o usuário pode inclusive ter que pagar o sinistro desse seguro. E a gente já viu casos, Arthur, de bicicletas que estavam completamente fora de onde elas deveriam estar, de furto de bicicletas, de peças, de depredação. Isso acontece muito? Acontece. De uns tempos para cá, eu tenho visto poucas notícias sobre isso, mas aqui no Distrito Federal, por exemplo, já foi pego bicicleta dessa dentro de ônibus. A pessoa pegou a bicicleta e estava levando para casa, certo? Aí a polícia abordou e conduziu para a delegacia. Porque eles são rastreados, esses equipamentos são rastreados, certo? E vai ser facilmente localizado. Aconteceu mais no início, agora já não tem tanta notícia disso. Se estiver acontecendo, não está sendo divulgado. Você falou uma coisa interessante aí do rastreador. Essa é a melhor forma das empresas se precaverem também? Sim, porque já utiliza para o próprio serviço. O serviço ele é rastreado. Se houver um furto, alguma coisa, ele vai ser rastreado da mesma forma, certo? Então, eu acho que é a única forma que existe hoje para se fazer isso. E esta onda de bicicletas e patinetes compartilhados já atingiu várias cidades brasileiras. De diferentes cores, esses veículos estão cada vez mais frequentes nas ruas. Então, a nossa equipe foi conferir o que as pessoas acham desse tipo de transporte. É uma boa opção ou os riscos são grandes? Vamos conferir juntos as opiniões. Elas estão bem disponíveis para quem quer usar, fazer o bom uso. Mas nós ainda temos muitas pessoas, né, que não têm consciência, que às vezes pega, danifica. A gente depara com elas até faltando peças, né, falta de cuidado.
Eu acho interessante que é um meio de transporte mais fácil e rápido, mas desde que tenha cuidados com trafegar, né? Deveria ter mais uma questão de segurança, teria que ser revista essa parte de segurança, ter um local apropriado, as pessoas estarem equipadas, né? Porque a gente tem visto muitos acidentes, inclusive com bicicleta, né? Não só a patinete e patins. No caso da bicicleta, eu acho melhor que o patinete. Por quê? Porque eu acho mais seguro. O patinete ele alcança uma velocidade maior. Então eu acho que tem que ter algum cuidado em relação a criança pegar e o lugar que vai andar. Quem já aluga já tinha que ter uma informação, ou dar uma informação, ou ter o equipamento. Bom, pelo menos essas pessoas aí estão conscientes dos cuidados necessários, né? Isso tem que ser, como você falou, feito uma campanha para espalhar mais e mais essa necessidade do cuidado, né? Exatamente. É que todo mundo, praticamente, concorda em duas coisas. É uma boa opção, mas precisa de segurança, certo? Então, não tem ninguém que vai, hoje, divergir disso. É uma opção para pequenos deslocamentos. Tem estudos que dizem, por exemplo, a bicicleta ela é o meio de transporte mais rápido até 7 km. Ela é mais rápida do que carro, do que moto, quando tem o quê? A infraestrutura, tem uma ciclovia. Então, a bicicleta é mais rápida, até 7 km. Então, é uma boa opção. Porém, a segurança. Certo? Se não der segurança, é melhor não ter essa bicicleta, esse patinete. Porque para colocar em risco a população, colocar em risco os jovens, as crianças, é melhor não ter. Certo? Então tem que trabalhar o quê? Muito campanha, muito fiscalização em cima do serviço que está sendo utilizado, a forma que esse serviço está sendo utilizado. E tanto a parte governamental como as empresas têm que trabalhar muito nisso. Não é só colocar isso na cidade e deixar a população se autorregulamentar. Não é isso, não. Elas têm que trabalhar muito para que não tenha esses acidentes. E é preciso trabalhar para ter uma regulamentação também, para poder forçar as pessoas aí a terem mais cuidado, as empresas também, doutora Andréa? Esse trabalho ele é feito através das campanhas educativas, né? Então, inclusive essas campanhas elas são organizadas pelo próprio Denatran, que deveria dar, vamos dizer, dar mais atenção a esse tema, tendo em vista o crescimento desse tipo de transporte no Brasil. Então, seria através de campanhas educativas, tanto televisão, como local, como em escolas, né, para poder trazer informações da melhor forma de utilizar esses veículos de transporte. E já existem essas campanhas que, pelo menos assim, em larga escala, eu não vi nenhuma ainda. As campanhas educativas de trânsito, elas são organizadas pelo Denatran. Anualmente, ele traz um programa de campanhas educativas. Ele teria que dar mais enfoque a esse tema. Ao transporte compartilhado ainda não foi dado nenhum enfoque de campanha, né? Ainda não. Bom, Arthur, agora falando sobre essa questão de cada vez mais a gente vê os transportes compartilhados nas ruas. Não existe um número oficial ainda de quantas cidades estão usando, quantas bicicletas e patinetes estão sendo oferecidos, mas a gente vê que é uma tendência. É uma tendência também outras cidades entrarem nessa onda e exibirem aí esse modelo de transporte compartilhado? Com certeza, isso vai crescer bastante, certo? E o problema é que esse crescimento pode trazer também o crescimento dessa insegurança. Então, precisa... É muito repetitivo a gente ficar falando, mas precisa colocar que a segurança em primeiro lugar, as campanhas precisam acontecer, a regulamentação é urgente que se faça, tá? Porque isso vai se espalhar. É um sistema barato de se fazer, certo? Fácil de ser utilizado, é muito fácil de ser utilizado bicicleta, é muito fácil de ser utilizado patinete, certo? Então, isso, a tendência é crescer muito. E a gente, nas cidades, principalmente nas cidades grandes, a gente tem problema de estacionamento, certo? Então, dependendo da distância que eu for percorrer, vou de bicicleta, vou de patinete, vou a pé, alguma coisa. Por quê? Eu não tenho o problema do estacionamento. O patinete e a bicicleta, você vê aqui em Brasília, por exemplo, está espalhado pela cidade toda, você pode largar a grande maioria desse serviço, em qualquer lugar você pode deixar, certo? Então, você não está preocupado com estacionamento. Inclusive, é muito utilizado nas calçadas, deixa
na própria calçada, né? Deixa a bicicleta, os patinetes na própria calçada. É uma opção que vai crescer, vai se espalhar, agora precisa ser organizada. Agora, a gente já escuta falar também, São Paulo, por exemplo, já tem transporte compartilhado usando carros e scooters. No Distrito Federal já está em estudo o uso dos carros. Isso também a gente pode esperar que se espalhe rapidamente ou aí é mais difícil? É mais difícil por causa do preço do produto, por causa as exigências. Você tem que ter carteira de habilitação, né? Qualquer um que vai poder utilizar. Provavelmente tem que ter um histórico, na minha opinião, o histórico, a pessoa tem 20 multas, 30 multas. Essa não pode pegar, né? Essa não pode pegar, certo? Ela já tem um histórico, então pode demorar um pouco mais, certo? Devido a essa questão do portfólio do condutor, do preço do produto, mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E não vai ser só carros. Daqui a pouco você vai ter um monte de coisas compartilhadas também. Essa inovação que já vem acontecendo há alguns anos de veículos compartilhados, isso vai chegar em outros tipos de veículos também. E aí, doutora Andréia, a regulamentação se faz mais urgente ainda, né? Já que, por exemplo, carros e scooters são veículos mais caros e os riscos bem maiores, como o Arthur falou aqui. Bem maiores, com certeza. E aí, já se trabalha também uma regulamentação nesse sentido? Ainda não. Pelo uso maior da sociedade, eles estão trabalhando inicialmente a regulamentação das bicicletas e dos patinetes, né? Mas acredito que em breve eles vão trabalhar a regulamentação dos veículos compartilhados, sim. Então, por enquanto, conta-se com a consciência e o cuidado de cada um, né? Com certeza. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Andréia, Arthur, muito obrigada pela presença de vocês aqui e todos os esclarecimentos. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!